Boa noite a todos. É sempre com muita grande alegria, né, que estamos nessa casa, revendo amigos, companheiros, e podemos ter a oportunidade, né, de estudarmos para podermos falar de um tema tão importante. Parte terceira do Livro dos Espíritos, né, as leis morais. É um tema do qual todos nós temos que estudar, reestudar durante toda a nossa vida. Como a companheira leu, né, a primeira pergunta de Kardec, que definição se pode dar à moral, ele fala que a moral é a regra do bem proceder, a distinção entre o bem e o mal. E aí ele nos diz que funda-se na observância da lei de Deus. Quando a gente fala funda-se na observância de Deus, então a base da moral é a lei de Deus, na submissão à sua lei. Assim, nós, né, teremos o que ele chama de bem proceder. Interessante, né, que Kardec nos traz essas questões logo nesse início desse capítulo, mas a primeira questão desse capítulo, que ele vai tratar da lei divina e natural, ele nos traz pontos que precisamos estar com eles bem fixados para entender todo o restante desse capítulo. Uma dessas questões é a principal, né? O que é a lei natural? O que é essa lei divina? Então, os Espíritos nos respondem que é a lei de Deus e a única verdadeira para a felicidade humana. Indica o que fazer e o que deixar de fazer, e reparem que só é infeliz quando dela se afasta. Então, alguém aqui em sã consciência quer ser infeliz? Não, ninguém. Todos nós queremos ser felizes. E se nós somos infelizes, significa que estamos andando afastados dessa lei, que é a lei de Deus, porque está claro. Os Espíritos foram bem claros. Só é infeliz quando dela se afasta. Então, se nos sentimos infelizes, vamos olhar essa nossa trajetória. E ela nos diz, né, o que fazer e o que deixar de fazer. Então, quando eu caminho respeitando essas leis, eu estou bem. Agora, quando eu ando desrespeitando essa lei, à margem dessa lei, eu sofro. Vamos aplicar, né, uma lei que todos nós conhecemos. Bem simples, a lei da gravidade. Eu pego uma pedra e jogo para o alto. Se eu conheço a lei da gravidade, o que eu faço quando eu acabo de jogar essa pedra para o alto? Eu me afasto. Agora, se eu ignoro essa lei e mesmo sabendo o que vai acontecer, eu continuo aqui embaixo, o que vai acontecer? Essa pedra vai cair na minha cabeça. O fato de eu ignorar a lei, desconhecer a lei, modificou a trajetória dessa pedra? Não, a trajetória se manteve. Então quem tem que modificar sou eu. Ou eu entendo dessa lei e me submeto a ela, que é uma lei. Subiu, lei da gravidade vai descer. Então a gente começa a entender que quando eu respeito essa lei, eu não me firo, eu não me machuco. E essa lei ela é absoluta. Ela é a mesma lei da gravidade no Oriente como no Ocidente. Ela é absoluta para todos. E aí a gente começa a lembrar. Outra questão. Onde está escrita essa lei? Que lei é essa? Se nós perguntarmos a um hindu, ele vai dizer que essa lei está nos Vedas. Se nós perguntarmos a um judeu, ele vai falar, essa lei está lá na Torá. Já um muçulmano vai falar, a lei divina está no Alcorão. Mas se nós perguntarmos para um espírita, ele vai falar, Livro dos Espíritos, questão 621, na ponta da língua. Não é assim? Ela está na nossa consciência. Então, é como um chip, nós já nascemos com ela. Olha que facilidade. Ela funciona ali
como um sentinela despertador. Ela está ali despertando o tempo todo, né? Ela, na realidade, ela é um tribunal de apelação. Por que a gente fala que é um tribunal de apelação? Porque ela não promulga a lei. Quando é submetido um julgamento a ela, o que ela faz? Ela se pronuncia, se isso está certo, se isso está errado. Por isso que ela é um tribunal de apelação. Então é aquele momento que a gente lembra lá de Santo Agostinho, né? Na questão 919, quando ele nos ensina à noite, passar em revista os nossos atos, perguntar, pô, fiz alguma coisa? Isso aqui estava certo? Isso aqui estava errado? Aí a consciência, né? Ela, às vezes a gente quer, igual um despertadorzinho, aquele antigo, aquele relógio que vibrava em cima, e quando a gente não queria acordar, o que é que a gente fazia? Batia em cima dele para desligar. Mas ele tocou. De tanto ir desligando, ela às vezes vai adormecendo. Mas ela está ali. Bem, depois Kardec continua na questão 630, como é que se distingue esse bem do mal? Ele nos diz, os espíritos, que bem é tudo que é conforme a lei de Deus, de mal tudo que é contrário, e assim fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus, e fazer o mal é infringi-la. Então ele já diz aqui para a gente como se distinguir, né, como se pode, e ele pergunta mais, tem o homem meios de distinguir por si mesmo o que é bem do mal? Olha a resposta. Sim, quando crê em Deus e o quer saber. Porque às vezes a gente não quer saber. Alguém vai falar, eu não quero saber. Se eu saber, eu vou ter que mudar. Eu não quero mudar. Eu não quero saber. Aí eu já ouvi falar, mas não me aprofundo muito nisso, não. Como coisa que eu não saber da lei da gravidade, o fato da pedra cair na minha cabeça vai modificar. Não vai. Então a gente começa a compreender, né? Eu quero saber. E aí, quando ele fala, né, a questão, quando nós vamos aprender a distinguir, como é que o ser humano começou a fazer a distinção, né, começou esse processo de distinguir o bem e o mal? Uma das teorias, né, prováveis, é o ser humano, em algum momento da sua capacidade evolutiva, da sua evolução, ele começou a observar que existiam situações que lhe davam bem-estar, que lhe faziam bem, e existiam situações que lhe faziam mal, faziam ele sofrer. Ele começou a observar, bem, tem momentos que eu sinto dor, e tem momentos que eu sinto alegria, tem momentos que eu rio, tem momentos que eu choro, tem a luz e tem as sombras. Então ele observou essa antítese, esses contrários. E diante da sua imaturidade espiritual, ele tentou explicar. Então, naquela concepção, dentro da sua capacidade, ele imaginou o mundo sendo governado por duas forças poderosas, contrárias e rivais. Na figura de uma dessas forças seria o Deus, a fonte de todo bem. E do outro lado, o Satanás, responsável pelo lado mal da história. E nessa concepção, né, é assim que ele imaginava, essa ideia ainda serve de base teológica para inúmeras religiões. Esse dualismo de Deus e o diabo. Duas forças rivais digladiando sem cessar para a imposição do seu pensamento no mundo. Bem, com a evolução do pensamento humano, com a lógica que a doutrina espírita nos trouxe, nós sabemos que só existe um Deus. Não temos duas forças, só temos um Deus. Então está lá que a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. E qual é um dos atributos de Deus? Ser infinitamente bom. Quando ele possui esse atributo, ele não poderia conter a mais ínfima parcela do mal. Então, assim, nós já entendemos que é somente um Deus
de suprema bondade. Leon Denis, o apóstolo, né, do Espiritismo, nos diz assim, sobre esse tema, o bem e o mal, que não há dois princípios, bem e mal, porque o mal não tem existência própria. Ele somente acontece quando o homem, por um efeito da sua vontade, dá-lhe criação. Então, o mal é uma criação do homem, não de Deus. Que esse pensamento vem se associar, se coaduna muito bem com a resposta 636 do estudo de hoje, em que os Espíritos nos diz que a lei de Deus é a mesma para todas, mas o mal depende principalmente da vontade que se tenha de o praticar. O bem é sempre o bem e o mal é sempre o mal, qualquer que seja a posição do homem. A diferença será só quanto ao grau de responsabilidade. Então vamos ver isso aqui, ó. A sua responsabilidade na prática do mal está em função, né, do seu conhecimento. A gente lembra quando Jesus em algum momento falou: Senhor, perdoa-lhe, que eles não sabem o que fazem. Em determinados momentos, mas em outros ele falou: vocês enxergam, se fosse cego, não teriam pecado. Então nós temos essa questão relativa dessa culpa. O quanto que nós conhecemos o espírita, principalmente, que quanto mais dá, mais seremos cobrados. Nós recebemos muito de conhecimento. Então, vai ser proporcional. Eu não posso alegar ignorância. Então, quanto, né, a questão 637 também nos fala que a culpa de se praticar o mal é relativa e proporcional aos meios que ele dispõe. Quer dizer, sempre essa relatividade, atenuar ou agravante, é sempre a questão da lei. É atenuante ou agravante? Você conhece ou você não conhece? Quanto mais será a nossa responsabilidade. Então, vejamos. Depois disso, a gente se pergunta: eu conheço a lei de Deus? Já que Deus, né, me colocou realmente à disposição essa lei? É disponibilizado para todo mundo? A gente fala assim: isso está público? Então, vamos pensar. Deus promulgou leis plenas, que a gente pode falar de sabedoria, com um único objetivo: o bem. E para isso ele nos capacitou com uma consciência em que essa lei já está aqui acoplada. Ela precisa que eu a desperte, que eu a faça desabrochar, que eu leve para essa consciência questões, que eu a submeta a julgamentos internos comigo. Eu preciso desse autoconhecimento. Então ela vai desenvolvendo, vai desabrochando que nem uma flor. Ela vai crescendo cada vez mais com esse senso moral. Além disso, a gente poderia ter esquecido essa lei, da lei na consciência. Deus fez mais. Deus nos enviou espíritos superiores com a missão de nos fazer relembrar essas leis. Então vieram os profetas. Não bastasse, né, ele enviou o tipo de homem mais perfeito para que a gente servisse de modelo e de guia dessa lei, que foi Jesus. Depois, Jesus prometeu que ainda mandaria o Consolador para acabar de explicar aquilo que ele explicou e reviver o seu Evangelho. Então, uma pleiade de espíritos compondo a doutrina espírita, com todo esse conhecimento. Depois disso tudo, a gente se pergunta, né? O conhecimento dessas leis não foram disponibilizados? Foram, né? Tanto no Ocidente como no Oriente. Em todos os quadrantes da Terra. Se nós tivéssemos nos submetido docemente a essa lei, nós já poderíamos evitar inúmeros males, inúmeras situações que chamamos, né, de infelicidade. Então, se nós ainda vivemos o mal, que chamamos o mal, é por causa do nosso livre-arbítrio,
da nossa vontade. Ela é uma consequência de uma escolha que temos de viver apartados da lei de Deus. A gente tem que trazer para nós essa responsabilidade. Então a gente começa a perceber que o mal é uma criação nossa. Somos nós que criamos o mal na nossa vida. Vamos imaginar um grande campo, onde que o dono do campo libera a entrada ali para todos, mas ele sabe que naquele campo, em determinados lugares, tem um pântano, tem uma areia movediça, tem lá feras. E o que ele faz para proteger aqueles que excursionam por esse campo? Ele bota placas bem grandes. Não ultrapasse, perigo, não vá além. Então ele coloca inúmeros cartazes. Bem, eu li, eu entendi, eu obedeci, estou bem, não vou sofrer. Não vou cair naquele pântano, naquela areia movediça, não vou sofrer o ataque daquelas feras. Agora, se eu ignorar e mesmo assim continuar, corre por conta e risco meu. Não é culpa do dono do campo. Eu é que sou uma criatura rebelde que não aceito nenhum tipo de determinação, mesmo as que sejam para o meu bem. Eu tenho resistência ao bem. Então eu digo não. Interessante que nessa questão que nós lemos da 631, ele nos diz, quando crê em Deus e o quer saber, Deus lhe deu a inteligência para distinguir um do outro. Então, você crê em Deus e quer saber. Tem a opção de não querer saber. Livre-arbítrio mais uma vez. Então, a lei foi disponibilizada. Deus colocou também limite à satisfação das nossas necessidades. Nós temos necessidade, temos que dar conta da nossa sobrevivência humana, mas naquilo que nós fomos atender às nossas necessidades físicas, passamos a ter satisfação. Dentro do justo limite, ok. Só que a gente é exagerado, não é? A gente exagera e aquilo se torna uma grande paixão, um grande problema. Dentro do uso, ok. Só que a gente sempre entra no campo do abuso, da exageração. Então, na questão 633, os espíritos respondem, né, a pergunta de Kardec, 633, que é a regra do bem e do mal, que se poderia chamar de reciprocidade ou de solidariedade, não pode se aplicar à conduta pessoal do homem para consigo mesmo. Ele encontra na lei natural a regra dessa conduta e um guia seguro. Então, nós abreviamos aqui a resposta, diz assim, quando comeis em excesso, verificais que isso vos faz mal. Pois bem, é Deus quem vos dá a medida daquilo que necessitais. Quando excedeis dessa medida, sois punido. Em tudo é assim. A lei natural traça para o homem o limite das suas necessidades. Se ele ultrapassa esse limite, é punido pelo sofrimento. Se atendesse sempre a voz que lhe diz basta, né? Essa voz é a consciência, ele evitaria a maior parte dos males, cuja culpa ele lança na natureza. Então a gente joga a culpa em Deus, na vida, no outro, porque a gente não está ouvindo aquele limite. Então, o problema não é o uso, o problema está no abuso. Vamos imaginar, né, a consequência, então, fora do uso e do abuso, do que seria o bem e o mal no ponto de vista físico e moral. Vejam, quando eu estou me sentindo bem, eu estou saudável, bem disposta, né? Falo, a minha vida, tá boa, tá tudo bem. É um bem físico. Estou feliz, estou sem dor no dedo, né? Com uma idade, dor no fio do cabelo, e não desencarnei. Né? Porque, geralmente, quando a gente está sem dor nenhuma, a gente tem que saber se ainda está ali. Dependendo da idade, a gente já fica, estou sem dor. Estou bem. A gente repete com uma alegria, hoje eu estou muito bem. É um bem físico. Em contrapartida,
quando eu estou indisposta, quando eu comi além da necessidade, do tamanho do prato que eu posso comer, eu comi lá com aquele tamanho do olho, né? O que acontece? Eu vou ter uma dor, uma indisposição. Fala, não estou bem, estou com uma dor abdominal. Essa dor, ela não é uma causa, ela é uma consequência de uma escolha que eu fiz de ir além. Eu que criei, eu que decidi comer, ninguém me obrigou. Então eu começo a observar, ela é decorrente da minha vontade. Esse é o mal físico. Outra situação, eu tive um comportamento que foi completamente contrário à lei de Deus, sabe? Na hora, eu não resisti. Raiva, falei, fiz aquilo que eu quis fazer. Em consequência disso, estou sentindo o meu coração moído, sabe? Porque eu tenho conhecimento da lei de Deus. Então, estou sentindo um remorso. Está me dando uma angústia isso que eu fiz. Isso é um mal moral. É um mal moral. Que ele é decorrente da minha vontade. Eu sabia que aquilo estava errado. E na hora, eu resolvi agir por impulso. O raciocínio estava lá. Eu podia ter parado, ter buscado uma prece, ter buscado... Mas não. Eu quis dar prioridade àquele meu impulso ainda, aquele meu instinto ainda beligerante, ter razão, de impor a minha opinião. E depois disso, vem aquela que a gente chama ressaca moral, né? Aquele mal-estar. E a gente fala, foi culpa de quem? Foi culpa de ninguém, não. Foi do outro, não. Foi minha mesmo. Eu decidi. Agora, aguenta. Aí essa ressaca, essa consciência ali, ó. Fica de noite sem dormir, no outro dia já está aquela semana, até que a gente se recompõe novamente com o outro, com a lei. Aí a gente dá uma paz. Então, nós falamos aqui desse mal moral. Ao contrário, eu decidi praticar uma boa ação. Em decorrência disso, eu sinto uma satisfação. O que a gente diz quando pratica uma boa ação? Ai, estou tão em paz com a minha consciência. Eu estou com o sentimento do dever cumprido. Olha, não tem sentimento melhor do que esse. Sentimento do dever cumprido, a paz da consciência. Botar a cabeça no travesseiro e falar, eu fiz o que eu podia fazer da melhor forma que eu sabia. Isso é a paz. Então, esse é o bem moral. No momento em que eu escolho, a minha escolha é usar a inteligência no bem, dentro das coisas boas. Então, nós vamos começando a aprender que podemos distinguir, sim, esse bem e mal físico do bem e mal moral. A doutrina espírita nos deixa claro, então, que o mal não é uma criação de Deus. O que é esse mal? É uma consequência ainda das nossas imperfeições, das nossas dificuldades, característica mesmo do estágio evolutivo em que estamos. A gente começa, né, a observar essa característica que ainda temos nos nossos relacionamentos. Enquanto o mal não é uma criação de Deus, porque ela é uma criação nossa, o que é a criação de Deus? O bem. O bem é a única realidade absoluta que a gente pode falar e eterna. O bem tem essa característica. O mal vai ser apenas transitório, enquanto o bem será eterno. Então, a gente já começa a observar a transitoriedade e a eternidade. Como é que a gente está lidando com esses pensamentos? Transitório, né? A gente vai lembrar que é tudo aquilo que só dura um certo tempo.
É uma coisa breve, rápida. Allan Kardec, no livro A Gênese, lá no capítulo 3, ele vai tratar dessa questão do bem e do mal de uma forma magnífica. Vale a pena o estudo do livro A Gênese, principalmente nesse assunto, está lá no capítulo 3. No item 5, ele nos diz assim: tendo o homem que progredir, os males a que se acha exposto são um estimulante para o exercício da sua inteligência, de todas as suas faculdades físicas e morais, incitando-o a procurar os meios de evitá-los. Se ele nada houvesse de temer, nenhuma necessidade o induziria a procurar o melhor. O espírito se lhe entorpeceria na inatividade. Nada inventaria, nem descobriria. A dor é o aguilhão que o impele para frente na senda do progresso. Olha, realmente a gente para imaginar o que são esses males. Um estimulante para a gente progredir, um estimulante para a gente dar solução nos problemas que se apresentam na área intelectual e na área moral. Nós vamos desenvolver as potências da nossa alma. Nós precisamos despertar essas potências que se encontram em estado latente. Se não acontecer nada, nada acontece. Não é assim? A gente lembra, né, aquele desenho infantil lá do peixinho, lá do Nemo, em que o pai peixe, né, o peixe palhaço, falou para Dorothy, aquela meia luadinha, né? Estava preocupado com o filho dele tinha se perdido, onde ele poderia estar. Eu não queria que acontecesse nada com meu filho. Aí luadinha, ela falou, mas nada mesmo? E a gente para pensar, o que é um nada? Mas é isso que você está querendo? O nada? Que vida é essa? Como é que se cresce no nada? Então a gente se pergunta, às vezes a gente quer proteger o outro, que nada aconteça. Mas se nada acontecer, ele continua só nadando. E a gente precisa de ir além disso. A gente tem que ter condições de responder à vida. Se nós não formos solicitados, com essa preguiça nativa que nós temos, nós não saímos do lugar. Vem encarnação, vem outra, a gente vai estar aqui. Não me incomoda, deixa eu pegar aqui meu pedaço de milho, sentar lá no cantinho, eu não quero disputar, eu não quero nada, contanto que ninguém mexa comigo, contanto que não aconteça nada. E a gente não cresce. E aí a gente vai observando que são esses males que ele diz, né, que nos induz a procurar o melhor. Quando vem um problema, o que o problema quer? Solução. O problema quer solução. A professora primária já botava o probleminha lá para o aluno e falava, me dê a solução dessa questão. Para casa, para a aula. Eu não quero saber, eu quero a solução. Como é que você entendeu esse cálculo? Como é que você chegou a esse raciocínio? Quero uma solução. E é o que a vida nos pede. O tempo todo, solução. Da hora que a gente acorda, a hora que a gente vai dormir, a gente tem que dar soluções. É um que nos pede uma ideia, uma informação, é dentro de casa que aparece um problema. Às vezes a gente está na rua, a gente lê um enunciado, aquilo ali nos chama a raciocinar e refletir, eu tenho que dar uma solução mental para aquilo ali. O tempo todo eu tenho que dar soluções mentais, seja na área intelectual ou na área moral. Se eu sei pouco, eu respondo naquela medida, mas conforme eu vou evoluindo, as minhas respostas passam a ser mais profundas. E melhor do que as respostas, eu faço perguntas melhores. A gente cresce não é na resposta pronta, é na pergunta. O tipo de pergunta que a gente já está fazendo é um outro tipo de elaboração
São outros questionamentos. A gente quer entender, a gente quer saber fazer como. Então a gente vai buscar essa solução. Então ele fala, a dor é o aguilhão que o impele para a frente na senda do progresso. O aguilhão é aquele ferrete, né? É aquela coisa assim, aquele cabo que vai tanger. Às vezes a gente lembra de tanger lá o boi, né? Às vezes tem que botar lá aquele aguilhão para aquele caminho, uma manada, uns cavalos. Você vai usando esse aguilhão. Então nós somos empurrados pela dor. Porque a gente não anda. A gente precisa dessa dor. Eu sempre me lembro da história, né? Veio o pastor, que é Jesus, convidou a gente a caminhar. A gente não quis caminhar. Quem que vem na vida? Vem o cão pastor. O cão pastor vai latindo, as ovelhas vão caminhando rapidinho. Sai da frente. É o cão pastor. Então a gente vai caminhar de qualquer maneira. Tem um convite, você não atendeu, vai vir o outro. A gente faz a experiência na vida. A gente está num transporte público, a gente senta lá de qualquer maneira, sem se preocupar com o outro que está do lado. Vem uma pessoa educadinha, falando baixinho. Oi, posso sentar aí do seu lado, gente? Nem estou aí. Que vou me apertar por causa de ninguém? Não vi. Estou com aqueles fones no ouvido, assim, de preferência. Estou aqui, ó. Nem sei quem é. Tá. Aí chega um outro bicudão, que nem eu, dá logo um tapa na perna e fala, chega para lá que eu vou sentar aí. No instantinho a gente se espreme todo naquele lugar, dão dois. Olha ali, como o outro é persuasivo, não é mesmo? O outro tem uma capacidade de me fazer entender. Eu tive alguém que quis me ensinar, pediu educação. Eu não entendi, mas vem a vida. O altivo, eu sempre me lembro que ele falava, eu bonzinho, tu bonzinho, quem amansa o burro brabo? Sempre vai vir alguém para amansar o burro brabo. Que é isso que não sai. Então, essa dor vai fazer com que ele chegue para o lado, com que ele encontre um espaço e dê espaço para o outro sentar. Assim é a vida. Aí a gente para, da próxima vez vai precisar? Acho que não, né? E a gente já senta mais adequadamente. A gente já se localiza cada vez mais e melhor no mundo em que nós vivemos. Nós vamos aprender a nos localizar. Eu digo que o transporte público é uma maravilha, no trem. Se ele estiver muito cheio, você tirar o pé do lugar, talvez você não volte o pé para o mesmo lugar. Então, tu aprende a ficar quieto, em pé, no teu canto, porque nem voltar com o pé, às vezes, você consegue. Então, a vida vai te ensinando a sobreviver e se localizar junto com os outros. E esse entendimento, né, que Kardec desenvolveu na Gênese, ele nos é dito aí na questão 634. Por que que o mal está na natureza das coisas? Falo do mal moral. Deus não podia ter criado a humanidade em condições melhores? A resposta, já te dissemos, os espíritos foram criados simples e ignorantes. Não deixa ao homem a escolha do caminho. Deus deixa ao homem a escolha do caminho. Pior para ele se toma um mau caminho. Sua peregrinação será mais longa, né? Ou seja, nós fomos criados, todos nós, espíritos simples e ignorantes. Isso é a base de todos nós. Com que objetivo? Um objetivo de atingirmos a uma perfeição que chamamos de perfeição relativa, que comporte a nossa capacidade. Entre essa base e esse objetivo, existe um hiato que precisa ser preenchido. Muitas vezes nós gostamos de preencher com a ideia da escada de Jacó, né? Aquela espiral. Jacó teve o sonho de uma escada que vinha da terra até o céu. E o que tem nessa escada? Muitos degraus. E o que representam esses degraus? As nossas inúmeras existências, as nossas várias reencarnações.
E o que nós vamos fazer, né, diante de todas essas reencarnações? Vamos evoluir. Nós sabemos que precisamos desenvolver as potências da nossa alma, nós vamos ter que desenvolver, né? Tanto, Emmanuel fala que nós temos as duas asas, desenvolver a asa da moral e a asa da inteligência. Toda a capacidade moral e intelectual. Um degrau basta? Não, né? Eu consigo dar um pulo daqui até lá em cima? Eu não consigo. Eu entendo que eu não consigo. Então eu vou precisar viver essas experiências na carne, em que vão me dar condições de fazer escolhas cada vez melhores. A gente começa a entender que nós vamos ganhando nessas diferentes reencarnações experiências, quer, né, numa vida de dor, com dificuldade no corpo físico, dificuldade no setor financeiro, na área da família. Nós vamos ter vidas em que vamos nos dedicar a um trabalho específico, um conhecimento ali intelectual. Nós vamos ter vida de anônimos, a maioria de nós são vidas anônimas, onde precisamos ali fixar conhecimento. Então o Evangelho, durante essas reencarnações, Jesus tão presente com o seu Evangelho, nos traz lições novas. Receba uma lição nova. No primeiro momento, é igual o professor no colégio. Ele me oferece uma lição nova. Depois que ele me oferece uma lição nova, eu vou direto fazer uma avaliação? Não. O que esse professor faz? Ele vai fixar aquela lição nova durante muito tempo. Durante todo o ano, mesmo que ele parta para uma nova lição nova, sempre ele vai dar lá um para-casa, um para-aula, para fixar aquela lição. Então, essas reencarnações, nós vamos fixando essas lições, essas leis de Deus em nossas vidas. Nós erramos, nós desacertamos com a lei, descobrimos que aquilo dói, que nos afastamos da lei, passamos a nos afastar daquilo que nos machuca. É assim, a criancinha bota o dedo, né, lá na frente de um forno que está quente. O que ela faz depois? Ela já vai brincando, olha e não bota. Muitas vezes você fala, não bota a mão aí, que você vai queimar o dedinho. Mas ela fala assim, eu não acredito muito nisso. Eu quero ter essa minha experiência. A gente não é assim? Ó, eu sei que você me explicou isso com uma boa vontade, você me contou a tua vida, você me disse que esse bolo não está bom. Não, mas eu quero provar. A gente é assim. A gente, né, quando vai percebendo, principalmente nas primeiras idades, a infância, a criança, ela quer conhecer do objeto com todos os seus sentidos. Então, ela bota lá o dedinho, ela bota lá o ouvidinho, ela bota o narizinho, ela passa a língua. Que quanto mais, e ela olhou, cheirou, provou, porque você conhece aquilo melhor. Você vê quando a gente está na rua e tem que ver um produto, a gente disfarça assim, ó, e passa a mão, né? Brasileiro tem essa mania, passa a mão naquele tecido para ver se aquilo ali é áspero, é liso. O que é isso? É tomar conhecimento daquilo ali. Com o passar do tempo a gente se educa, não precisa mais passar a mão, tu sabe que esse produto aí é áspero, é liso. Mas se bobear e a gente não se educar, a gente vai lá e passa essa mãozinha. Então isso a gente está fixando. Isso é um processo de fixação, que ainda é necessário num determinado momento da sua vida. E aí, a gente, enquanto a gente não aprende a discernir
essas escolhas, se isso é bom, se isso é mal, ainda estou passando mãozinha, ainda estou tendo que provar. Enquanto eu não faço esse discernimento, eu vou ter experiências no campo daquilo que chamamos males da vida, males do mundo. Que é natural, porque eu não aprendi, eu estou fazendo essa experiência. E quando a gente eleva a nossa visão, a gente já começa a entender que essas experiências no campo da dor ainda são necessárias ao nosso espírito, repare bem, ao nosso, porque isso é um processo individual, para o outro não precisa. O espírito imperfeito que está aprendendo a fazer a escolha. Então, ainda é necessário ao meu espírito. Tem espírito que aprende mais rápido mesmo. Você fala para ele, ele entende, ele é mais dócil, ele já tem aquela experiência em outro setor. Está lá um bolo, tu já comeu um pedaço. Tu precisa comer o bolo todo para saber o gosto daquele bolo? Não, um pedaço basta. Mas tem gente que tem que comer o bolo todo. Então é de cada um. Tem gente que fica naquela matéria, naquela série do colégio, anos estacionado. Os amiguinhos vão embora, ele está ali. Tem uma hora que, pela lei do progresso, ele vai ter que caminhar. O que vai estimular ele? Deus sabe. Vai encontrar um meio de estimular aquela criatura. E a gente lembra, né, de uma conversa do mestre e do aluno. O aluno perguntou assim: mestre, como eu faço para me tornar um sábio? Aí o mestre falou: boas escolhas. Aí o aluno: mas como eu faço as boas escolhas? Aí o mestre falou: experiência. Aí ele perguntou, o aluno: e como é que eu adquiro a experiência? Aí o mestre falou: as mais escolhas. Então, isso são fases do processo de aprendizado. Enquanto eu não sei discernir, eu faço mais escolhas. Eu sofro, ganho experiência e passo a fazer boas escolhas até adquirir a sabedoria. É assim o processo. Então, nós vamos aprendendo que essas dores e aflições têm sempre o objetivo de educar o espírito. Só dura o tempo necessário ao nosso aprendizado. Então, o mal é um estado transitório dos seres em evolução. Vamos ver essa questão agora da transitoriedade do mal, né? Transitório, porque a duração do tempo de uma existência material, uma existência física, ela é muito curta, ela é muito breve, se comparada à vida espiritual. Está lá na questão 222, em que Kardec perguntou: ora, o que é a duração da vida corpórea em confronto com a eternidade? E os espíritos responderam: menos que 1 minuto, menos que 1 segundo. Por isso que nós chamamos que o mal, ele é temporário. Então vamos rever essa questão do bem e do mal. No mundo material, aqui no planeta, que a gente chama o mundo físico, associamos o bem todas as vezes que estamos ok de saúde, bem dispostos, saudável. Associamos a ideia de mal quando estamos nos sentindo dispostos, como não estamos com uma saúde lá muito boa, com alguns problemas, enfrentando as vicissitudes da vida, nós chamamos que isso é mal. Então, tem hora que eu estou vivendo bem e tem hora que eu estou vivendo o mal. Vamos reparar isso. Mas nós falamos isso no mundo físico, mas no mundo espiritual. No mundo espiritual, o espírito não tem corpo, então ele não vai ter o mal físico. Esse mal físico, ele é próprio do mundo físico. Correto? E aí a gente começa a lembrar que o espírito não vivencia dores físicas, que isso é uma característica do corpo material, né? Da matéria, assim a gente fala na doutrina espírita. Nós sabemos que somos espíritos imperfeitos, não sabemos? Por que nós temos certeza disso? Porque nós reencarnamos no mundo
próprio de espírito imperfeito, que a classificação de mundo de prova e expiação se dá pela característica dos seus moradores. Gente igualzinha a gente, pouca variante. Então, mundo de prova e expiação. E esse mundo de provas e expiação é que nós vivenciamos as nossas dores físicas e morais. Nós chamamos as vicissitudes naturais. Na medida que esse espírito avança intelectualmente, que ele progride, né, que a gente fala, tanto na área intelectual quanto na área moral, o que acontece com ele? Essas dores vão diminuir, esse mal vai diminuir grandemente. Por quê? Porque esse espírito que está avançando, ele vai passar a habitar outros mundos. Mundos que já têm progresso, mundos mais elevados, onde os corpos são sutis. Reparemos que cada vez mais sutis, sem a grosseria do nosso corpo aqui material, de um planeta como o nosso. Então, eles não sentem essas dores que sentimos no corpo físico. Então, nós percebemos que quanto mais nós vivermos a nossa vida pautada dentro da lei de Deus, ou seja, o bem moral, que é a aplicação da lei de Deus, nós chamamos isso de bem moral, passaremos por períodos cada vez mais céleres, breves, rápidos, em planetas as reencarnações se fazem com corpos tão grosseiros. Planetas que nos causam mal físico. Então, nós reparamos que conforme vamos nos estimulando a progredir e viver o bem moral, nos afastamos do mal físico. Olha como está relacionado. Porque é um outro tipo de habitação. Então, podemos nos perguntar, tudo bem, resolvi o problema do mal físico, né, no plano espiritual. O espírito não tem corpo. E quanto ao mal moral? O mal moral já é outra história. Né? A gente fala assim, para não amedrontar muito. Mal moral é outra história. Porque ele é decorrente do nosso egoísmo, do nosso orgulho, enfim, das nossas paixões. E isso nos acompanha tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual. Até quando abandonemos estas paixões. E essa dor moral, esse mal moral, ele é muito mais crítico do que o mal físico, porque quando eu estou com mal físico, eu utilizo lá um medicamento, eu tomo um remedinho, um analgésico, né? Uma anestesia. Eu peço lá para o médico um remédio para resolver aquilo ali. Um procedimento, enfim, um paliativo qualquer. E o mal moral? Não tem. Não tem. Ele só cura quando a gente se dispõe a vencer essas paixões. É o que a gente fala, o bom combate. É quando a gente vai fazer a nossa reforma íntima. Isso é uma decisão. E é uma luta muito séria. É a luta, é a maior batalha que todos nós vamos, né, ter que nos encontrar um dia. Então, essa dor moral, ela é uma consequência de uma vida apartada da lei de Deus, que só vai se curar com o nosso livre-arbítrio, na nossa decisão de vencer essas paixões. O que nós percebemos então? Quer seja a dor moral, quer seja, né, o mal físico ou o mal moral, ambos são o quê? Temporários. Nós reparamos que todos os dois são temporários. Só dura o tempo necessário ao nosso
aprendizado. O tempo necessário para que a gente progrida, saia daquela situação. E o bem? O bem é eterno. O bem é a única realidade que a gente pode falar definitiva e eterna na vida de um espírito, não é assim? Porque na medida que o espírito progride, esse bem o acompanha sempre, quer no mundo físico, quer no mundo espiritual. Então, é uma existência porque a gente fala do bem para todo sempre. No momento que você vai fazendo essas conquistas, você vai mantendo ela na sua vida. Então, o bem é a única realidade. Então, a gente descobre que o bem é eterno e permanente. E o mal é temporário. O mal é uma criação nossa que só dura o tempo que a gente resolve aprender. Então, a gente pode lembrar aqui que nós sabemos que a natureza não dá salto. Lá diante daquela escada que nós colocamos até a escada de Jacó, a natureza não vai dar salto. Cada um tem o seu tempo. Cada um tem o seu momento de desenvolver o seu senso intelectual e o senso moral. Cada um com o seu senso. Mas nós já sabemos que quanto mais breve a gente aprender a discernir o que é bem do mal, quanto mais rápido a gente se submeter a nossa vida à lei de Deus, mais livres estaremos daquele aguilhão da dor que vira e mexe nos impulsiona para caminhar. Porque nós teremos o quê? O desenvolvimento da inteligência. A inteligência já diz assim, age dessa maneira. Desenvolvimento do senso moral. E eu vou fazer escolhas cada vez mais, de acordo com o objetivo do crescimento. E isso é o crescimento do espírito, de todos nós. Então, quando a gente imagina, o bem maior de viver dentro da lei de Deus, é lembrar, que Deus buscou nos oferecer um campo, um caminho, uma direção, segurança para a nossa verdadeira felicidade. Está ali o trajeto. Só nos cabe vencer a rebeldia de cada dia. Falar, sou uma alma cansada de sofrer, sou uma alma cansada de fazer escolhas ruins e, como consequência, encontrar o mal. Já está na hora de parar e, antes de agir, refletir, pedir ajuda espiritual, porque está à nossa disposição. Como vivenciar essa lei? Então, desejamos a todos um bom discernimento do bem e do mal, boas escolhas nas nossas vidas, tendo como base sempre a lei de Deus, e que Jesus nos ilumine muito nesse caminhar. Nos momentos de dúvida, que muitas vezes teremos, busquemos o socorro espiritual que nunca nos deixa sem resposta. Façamos as nossas perguntas e saibamos aguardar dentro de nós essas respostas que nos chegam como inspiração do mais alto, nos dizendo, prossiga por ali, prossiga pelo campo do amor, pelo caminho do amor, da caridade, que com certeza acertaremos. Graças a Deus nos abençoe e um feliz Dia dos Pais para os papais queridos que se encontram na nossa casa. Muita paz a todos.